Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né? Depois de um bom tempo já, para ser bem sincero, vamos lá então para mais um pós-jogo aqui no canal. Dessa vez pós-jogo da Seleção Brasileira. Bolívia 1, Brasil 0. O jogo vai daí pela 18ª e última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá de 2026. Nesse vídeo falar um pouquinho aí do resto, vou falar sobre o resultado, vou fazer o pós-jogo tradicional, mas também, cara, já sendo bem direto ao ponto, eu também vou falar um pouco sobre a campanha do Brasil nessas eliminatórias, que olha, teve coisa a falar, viu? E também sobre o ciclo do Brasil como um todo para a Copa do Mundo, que por sinal será daqui a menos de um ano, né? Nesse momento eu gravo esse vídeo dia 10 de setembro de 2025. A Copa do Mundo vai começar dia 11 de junho de 2026. Quando o Brasil vai jogar, se vai ser no dia 11, se vai ser outro dia, eu não sei. Mas isso aí vamos saber lá no dia 5 de dezembro, né? Quando acontece o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Mas, enfim, né? Muita coisa para falar, então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso pós-jogo. E também um pós-jogo que, para falar a verdade, também é um comentário, podemos dizer assim, né? E, primeiramente, galera, eu vou falar para vocês como vai ser o meu alinhamento em relação a esse pós-jogo. Eu vou começar fazendo um jeito tradicional, pós-jogo tradicional, que todos vocês já sabem. Depois eu vou começar a falar sobre a campanha do Brasil em si, nas eliminatórias, e também no ciclo como um todo, até a Copa do Mundo, que, por sinal, como eu já antecipei, será já no ano que vem, de 2026. E vamos lá então, né? Primeiramente, o nosso pós-jogo do jeito tradicional, do jeito normal, né? E vamos falar então de resultado, né, cara? E o Brasil perde para a Bolívia, lá na altitude, a 4.100 metros de altitude de El Alto, lá na Bolívia. E aquela coisa, né, cara? Joga na altitude com, né? Vou falar de escalação. Não é a primeira vez que o Brasil perde para a Bolívia lá na altitude. A primeira vez foi em 1993, um ano antes do Tetra. O Brasil perdeu para a Bolívia, não em El Alto, mas em La Paz, no estádio Hernando Siles, lá em La Paz. 2-0, com direito à falha do goleiro Tafarel. No primeiro ou no segundo gol, uma coisa assim. Teve falha do Tafarel, o Brasil perdeu de 2-0 naquele dia, naquele ano de 1993. 32 anos depois, em 2025, o Brasil volta a ser derrotado aí pela Bolívia. Mais um resultado negativo, mais um recorde negativo, né? Mais um recorde negativo a ser quebrado pela seleção, né? E, cara, vamos lá, vai. É claro que isso aí não justifica totalmente o resultado, mas é uma causa a ser apontada, cara, que é a altitude. Jogar 4.000 metros de altitude realmente é osso, viu? Eu não vou julgar os jogadores, até porque eu nunca pisei na altitude. Até eu digo isso porque tem muita gente que julga sem mesmo ter pisado lá na altitude boliviana. É claro que isso não deve ser usado como desculpa para esse resultado, até porque perder a Bolívia, independente da circunstância, é lamentável. Mas, cara, é um fator a se considerar, sabe? Não deve ser usado como justificativa total, mas é um ponto a se considerar, sabe? E, cara, pra falar a verdade, mano, em relação a esse jogo em si, contra a Bolívia, eu, honestamente falando, você pode discordar de mim, você pode até me criticar, desde que você não suba o tom ou falta com respeito. Você pode até discordar de mim e tal, mas, cara, eu honestamente falando, não criei muita expectativa. Pra falar a verdade, mano, eu fui pra esse jogo meio que. Não é que não me importando, né, cara? Não exatamente não me importando, mas não dando tanta relevância pra esse jogo, sabe? Eu não dei tanta relevância pra esse jogo e, honestamente falando, cara, eu tenho questões muito maiores do que perder esse jogo contra a Bolívia, cara. Eu tenho questões muito mais, tanto é que quando eu for falar mais pra frente sobre a campanha do Brasil nas eliminatórias, quando eu for falar sobre o ciclo do Brasil como um todo, até pra Copa do Mundo que será ano que vem, ciclo esse que ainda não acabou, tá? Ainda tem amistosos, inclusive mês que vem, no mês de outubro, terá data FIFA, os amistosos aí contra a Coreia do Sul e Japão. E eu até vou fazer, como eu fiz ano passado, no final do ano, assim que de fato esse ano 2025 acabar na seleção brasileira. Vou fazer, se tudo der certo, um vídeo falando desse ano 2025 da seleção. Mas, cara, as eliminatórias de fato acabaram, então meio que já dá pra dar uma destrinchada. E, enfim, cara, em relação, quando eu começar a falar, começar a destrinchar lá no final do vídeo, vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu digo que esse jogo contra a Bolívia, apesar dos pesares, apesar do fato de termos perdido a Bolívia, independente de circunstâncias, independente de altitude, etc.,
É o menor dos problemas. É o menor dos problemas, para ser bem sincero, em relação à seleção brasileira, né? E, enfim, cara, é basicamente isso que eu devo falar de resultado. Vamos para escalação, então, né, cara? Vamos então a escalação da seleção para esse jogo aí contra a Bolívia, né? O Brasil foi uma campanha com time meio reserva, com Alisson no gol, esse é titular, mas o resto é reserva. Na defesa tivemos então o Vitinho, Alexandre Ribeiro, que foi bem na última data FIFA, aliás. Fábio Bruno e Caio Henrique. Finalmente Caio Henrique recebendo oportunidade na seleção, né, cara? Pro meio campo, foi a campo então os dois volantes, André Santos e Bruno Guimarães. E o Paquetá, como jogador de criação ali no meio campo. No ataque, Luiz Henrique, Samuelino e Richarlison. Time escalado pelo técnico Carlo Ancelotti. Quarto jogo do Ancelotti, aliás, como técnico da seleção. Ah, uma coisa que eu esqueci quando estava falando de resultado. Primeira derrota do Ancelotti, né, cara? Primeira derrota do Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. E... enfim, né, cara? Escalação de um... esse jogo em si, cara, quando eu falo pra vocês que eu não coloquei tanta expectativa em só esse jogo, foi pelo fato do Ancelotti. Não é que eu não coloquei expectativa, cara. É que eu não tô me importando tanto em relação a esse jogo, sabe? Não é que eu não tô me importando 100%, mas não tô dando tanta relevância pra esse jogo. Mas tem que destacar que o Ancelotti usou esse jogo aí contra a Bolívia pra testar os jogadores que ele convocou, né, cara? Tanto é que ele fez várias mudanças em relação... pra falar a verdade, ele mudou quase o time inteiro comparado ao último jogo contra o Chile. E... enfim, né, cara? O Wesley seria titular na lateral direita, aliás, mas acabou que ele sentiu durante o treino, acabou que o Vitinho foi a campo, o Vitinho lateral do Botafogo. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho pra falar de escalação, um time meio alternativo, onde o Ancelotti usou esse jogo contra a Bolívia pra testar os jogadores, pra dar minutagem, pra dar rodagem ao elenco. E meio que colocou eles na fogueira pra poder jogar na altitude. Talvez, mas mesmo assim, cara... o Ancelotti fez o que ele achava ser melhor, sabe? Fez o que ele achava ser melhor. E... enfim, cara. Basicamente isso que eu tenho pra falar de resultado, que eu tenho pra falar de escalação. Falar de desempenho, né, cara? Desempenho... também não tem muito o que falar, cara. Foi um desempenho, apesar de tudo, um desempenho ruim na seleção brasileira. O Brasil não jogou bem esse jogo contra a Bolívia. E é claro que o fator altitude deve ser considerado, mas não deve ser usado como desculpa total, como total desculpa para esse resultado, né, cara? Deve ser considerado, mas não usado como desculpa. E, enfim, cara, vamos dar os números do jogo, então, aqui no site, né, cara, no Flash Score que eu costumo usar. Vamos lá, ó os números, né? Vou até tomar uma água aqui rapidão, que minha boca tá ficando meio seca. Inclusive, cara, se você não bebeu água hoje, bebe água, tá? Isso aí vai fazer bem na sua saúde. Vai por mim. Nada não, né? Tremendo, né? Vai fazer um tremendo bem para a sua saúde, tá? Vai por mim. Vai por mim. Mas vou falar aqui dos números, né, cara? Você tá dando então de posse de bola. O Brasil teve mais posse de bola que a Bolívia. O Brasil teve 58% de posse de bola contra 42% da Bolívia. Mas se tratando de finalizações, a Bolívia finalizou bem mais, para falar a verdade, que o Brasil. Se tratando de finalizações gerais, a Bolívia finalizou 23 vezes. 23 finalizações para a Bolívia contra 10 do Brasil. Bastante a Bolívia, hein? Caramba! Finalizações na direção do gol foram 10 para a Bolívia contra 3 do Brasil. Tá certo? Tá certo, tá certo. 3 finalizações na direção do gol da seleção brasileira. Chances claras, 2 para a Bolívia e nenhuma para o Brasil. Escanteios, até nisso a Bolívia teve mais que o Brasil, né, cara? Foram 5 escanteios para a Bolívia contra 4 do Brasil. Passes, o Brasil acertou mais que a Bolívia, mas foi uma diferença minúscula, para falar a verdade. 89% de acerto de passe do Brasil contra 88% da Bolívia. A Bolívia que trocou 308 passes, acertou 272. O Brasil trocou 430 passes, mais que a Bolívia, acertou 373. O que também colaborou para esse índice de acerto de passes aí do Brasil, né? Cartões amarelos, o Brasil tomou 2 contra nenhum da Bolívia. É basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho pra falar de desempenho, desse jogo em si. Vamos às notas, aliás, falar de notas aqui, cara. Eu não vou dar nota para jogadores, tá?
Dessa vez vai ser um pós-jogo sem nota para os jogadores. Eu não fiz qualquer análise, eu não fiz nenhuma análise em relação a notas para os jogadores, porque eu quis assistir esse jogo assim, não é de boa, palavra certa, mas meio que sem a preocupação de eu ter que avaliar notas, sabe? Meio que eu decidi me abster em relação a avaliar notas, sabe? Decidi assistir o jogo uma boa, uma boa, sem fazer qualquer avaliação em relação à nota. Talvez eu tenha cometido um erro, talvez, mas enfim, né? Dessa vez não teremos notas para esse pós-jogo, e não foi por causa desse resultado, mas porque eu mesmo quis me abster de dar notas, dar uma folga para as notas hoje, né? Dar uma folga para os números, né, em relação às notas. Mas, enfim, né, cara? O resumo do jogo eu fiz, mas não vou dar nota para os jogadores, tá? E vou falar do jogo então, né? Vamos aos momentos aí da partida. Começando então com o primeiro tempo, onde aos 15 minutos, a primeira finalização do Brasil, onde o Paquetá foi tentar o chute de fora da área e escorregou. Teve uma bola ali que o Paquetá foi tentar o passe na medida para o Samolino. O Samolino foi tentar correr, mas quando ele foi tentar correr para essa bola, meio que faltou oxigênio. Afinal, o cara tá jogando numa altitude, numa rarefeito, né? Enfim, né? Aos 37 minutos, o Alisson lança a bola para o campo de ataque. O Richarlison ganhando um corpo do defensor da Bolívia. Foi finalizado de pé na canta, foi travado pela defesa da Bolívia. Aos 39 minutos, bola pelo lado direito. Luiz Henrique ajeita com o corpo, bate, colocado em cima do Carlos Lamp, goleiro da Bolívia. Carlos Lamp ainda tá jogando, hein? 280 anos ainda tá jogando bola. Mas, aos 46 minutos, acontece o pênalti para a Bolívia. Bruno Guimarães dá um trançapé em cima do jogador boliviano e pênalti. Pênalti, não tem nem o que falar em relação a esse lance aí do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, aliás, juvenil, cara. Juvenil, desnecessário esse lance aí na área. Primeiro porque ele chega totalmente atrasado. E segundo porque já tinha o Vitinho marcando a sobra. Mas acabou que mesmo assim ele deu trançapé em cima do boliviano. E pênalti. Pênalti, não tem nem o que discutir, cara. Não tem nem o que discutir em relação a esse lance do Bruno Guimarães. Nesse pênalti, Miguelito abre o placar para a Bolívia. 1-0. Gol da Bolívia, 1-0, gol do Miguelito. Numa cobrança de Miguelito, acerta o canto direito do gol. O Alisson acerta o canto, quase defende. Se eu não me engano, chegou a resvalar com a ponta dos dedos, mas acabou que não pegou. Para fazer então 1-0 para a Bolívia. E primeiro gol sofrido da Ancelotti, né? Primeiro gol sofrido pelo Brasil, sob o comando do Ancelotti. Aos 51, fim de primeiro tempo, Bolívia 1, Brasil 0. É o que eu falei, cara, não tem muito o que falar em relação a esse jogo. Bora então falar do segundo tempo, onde aos 15 minutos, Carlo Ancelotti, o Carleto, simplesmente inaugurou o atacadão do Carleto, né? Onde ele fez simplesmente 4 alterações de uma só vez no time, né? Vamos lá, não pegou as contas, hein? Saíram Vitinho, Richarlison, Luiz Henrique e Samolino para as entradas de Marquinhos, Estevão, João Pedro e Rafinha. Atacadão do Carleto, né? Eu cheguei a registrar aqui, atacadão no Carleto. Ei, Carleto. Aos 18 minutos, uma cobrança de falta do Rafinha, a bola vai na barreira. 21 minutos, Bruno Guimarães arrisca, joga a bola em cima do Carlos Lamp, ele foi tentar de longa distância. Aos 27, Carlo Ancelotti faz a última troca no time do Brasil. Sai André Santos, entra o Jean Lucas. Jean Lucas, jogador do Bahia, convocado depois do corte do Joeliton. Estreia do Jean Lucas, né, cara? Estreia do Jean Lucas na seleção brasileira. Jean Lucas que, por sinal, faz uma temporada maravilhosa no Bahia. 34 minutos, cobrança escanteio na área, defesa quarta, salva o Jean Lucas. Primeira bola dele no jogo. Ele foi tentar um chute, acabou sendo travado pela marcação da Bolívia. E aqui tivemos 2 cartões amarelos em sequência para o Brasil, né, cara? Aos 35 minutos, cartão amarelo para Bruno Guimarães, com uma falta de ataque que ele fez lá no ataque. O Bruno Guimarães, né, velho? Fez o peixe no primeiro tempo, ainda faz uma falta de ataque no segundo tempo e toma cartão. Parabéns, Bruno Guimarães. Aos 39 minutos, cartão amarelo o Fabrício Bruno, dessa vez por conta de uma falta que ele fez no lance de ataque da Bolívia. Aos 40 minutos, defesaça do Alisson, mano. Pra quem fala que o Alisson não faz milagre, Alisson fez uma defesaça na cabeça do Algaranhais, jogador da Bolívia. O cara chegou cabeceando, ó,
cabeçada fulminante. Era qualquer outro goleiro. Era gol, cara. Era gol em qualquer outra circunstância, mas acabou que o Alisson foi lá buscar e defesaça, mano. Defesaça do Alisson. Você que é hater do Alisson, você tem que admitir que aquela ali foi uma defesaça, tá? Defesaça do Alisson. E só pra constar, eu não sou nem hater, nem fanboy. Eu sou não é neutro, mas indiferente em relação ao Alisson, sabe? Nem hater, nem fã-clube. Aos 49 minutos, falta do Rafinha em cima do Carlos Lanza, basicamente um recuo que o Rafinha deu pro goleiro da Bolívia. E aos 50, fim de jogo, Bolívia 1, Brasil 0. A Bolívia, com esse resultado, conseguiu a classificação para a repescagem da Copa do Mundo. E parabéns, cara. Parabéns para a Bolívia. E essa vaga que por um momento estava sendo a Venezuela, mas acabou que foi para a Bolívia. A Venezuela tomou 6, diga-se de passagem, da Colômbia, com 4 gols do Luis Soares. Não aquele Luis Soares, é outro Luis Soares. Mas Bolívia, então, com esse resultado, foi para a repescagem da Copa do Mundo. E tomara que classifique, né, mano? Tomara que classifique para termos mais um representante sul-americano nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E esse foi, então, o resumo aí da partida. Agora sim, né, cara? Agora sim. Vamos lá, então, né? Vou falar, então, primeiramente da campanha do Brasil nas eliminatórias. Mas, na verdade, vou juntar os dois, né, cara? A campanha do Brasil nas eliminatórias e também o ciclo como todo da seleção brasileira até a Copa do Mundo, que, repito mais uma vez, falta menos de um ano para o seu início, para o seu pontapé inicial, né? E vamos lá, né? Vamos lá. Eu disse lá atrás, em relação a esse jogo em específico contra a Bolívia, Breno, honestamente falando, não dei tanta relevância para esse jogo. Provavelmente você deve estar me criticando até agora pelo fato de eu ter dito isso. Espero que não falte com respeito, tá? Se for me criticar, não falte com respeito, não suba o tom, tá? E por que eu tô dizendo isso, cara? Porque, cara, eu cheguei a citar também que todos os problemas da seleção brasileira, esse jogo contra a Bolívia, apesar de ser um resultado lamentável, apesar de ser triste perder para a Bolívia, independente de circunstância, independente de altitude, e, cara, vamos falar primeiramente do resultado, né, cara, da campanha do Brasil nas eliminatórias. Nas eliminatórias, cara, é o seguinte, o Brasil, com esse resultado aí contra a Bolívia, com essa campanha, o Brasil termina as eliminatórias na quinta colocação com 28 pontos. Numa campanha aí de 18 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 24 gols marcados, 17 gols sofridos, número alto, hein? E 7 gols de saldo, 51% de aproveitamento. Vamos lá. Com essa campanha aí, o Brasil fecha as eliminatórias com menos vitórias. Pois é, né? Dessas eliminatórias foi a edição que o Brasil menos venceu na competição. A edição com mais derrotas. O Brasil sofreu 6 derrotas nas eliminatórias. Nunca o Brasil perdeu tanto nas eliminatórias. Aliás, o máximo que o Brasil tinha passado foi ali umas 3 derrotas, né, mais ou menos. Terminou essas eliminatórias com 6 derrotas. Coisa pra caramba, hein? Aproveitamento, obviamente, menor. E com mais gols sofridos, foram 17 gols sofridos, como havia citado, 17 gols sofridos em 18 jogos, hein? Caramba, grande parte deles sob o comando ali do Fernando Diniz, sob o comando do Dorival Júnior, que foram os técnicos da seleção nas eliminatórias. E vale ressaltar também que o Brasil tomou 4 gols aí da Argentina, tomou 2 gols da Venezuela, tomou gol... Deixa eu ver quem mais. Tomou um gol da Bolívia lá no primeiro turno, no jogo da primeira rodada. Tomou gol do Paraguai, tomou gol do... Enfim, cara, o Brasil tomou gol pra quase todo mundo nessas eliminatórias, né? Se eu não me engano, o único que não fez gol foi o Equador. O Equador, que acabou sendo o segundo colocado nas eliminatórias. Aliás, mano, o Equador começou as eliminatórias com menos 3 pontos, por conta de uma punição da FIFA, envolvendo documentação, enfim. Mesmo assim, o Equador ficou à frente do Brasil e ficou em segundo nas eliminatórias. Parabéns aos envolvidos. Mas, cara, essa campanha do Brasil nas eliminatórias, ela é reflexo pelo fato do Brasil ter jogado 2 anos, desses 3 anos e meio de ciclo até a Copa do Mundo, o Brasil jogou pelo menos 2 anos no lixo. 2 dos 3 anos e meio desse ciclo até a Copa do Mundo foram jogados no lixo. Foram parar no limbo.
sabe? E em relação a técnico, cara, os técnicos, até mesmo desde o Ramon Menezes até o Carlo Ancelotti, que é o atual técnico, que esse aí tem zero passagem. Cara, o Ancelotti, modo de dizer, chegou ontem na seleção brasileira. E, cara, o Ancelotti eu vou absolver de qualquer acusação, tá? O Carlo Ancelotti eu vou absolver de qualquer acusação de que ele tenha passado de culpa, principalmente na seleção brasileira. Por favor, né, cara? Botar a culpa no... Enfim, né? E sim, eu já vi uma galera criticando já com o Ancelotti. E... Não, galera, mas umas pessoas ali falando que, não é isso tudo, enfim. E... Vamos lá, né? Essa campanha do Brasil, ela é reflexo de 2 anos, desses 3 anos e meio de ciclo jogados no lixo. E, cara, pelo que eu vi também, cara, temos que agradecer ao Infantino, presidente da FIFA, por ter mudado a Copa do Mundo, tá? Por ter aumentado o número de seleções para a Copa de 32 para 48, fazendo as eliminatórias da América do Sul, aumentando o número de vagas diretas de 4, que eram lá ele, que eram até as eliminatórias da Copa passada, de 2022, para 6 vagas diretas. 6 vagas diretas e uma para a repescagem. Vagas conquistadas pela Bolívia. E, cara, com esse quinto lugar, se fosse nos moldes anteriores, se fosse no molde anterior, se fosse com o regulamento anterior, no mesmo formato da eliminatória passada, o Brasil, com esse resultado, com essa campanha, teria ido pela primeira vez em sua história para a repescagem da Copa do Mundo. Pois é, pela primeira vez em sua história, o Brasil não é se classificado de forma direta para a Copa do Mundo. É a pior campanha do Brasil nas eliminatórias, cara. Pior campanha do Brasil nas eliminatórias. E é lamentável, cara. É triste, é lamentável um negócio desse. Cara, vamos lá então, em relação ao parcela de culpa. O Ancelotti, zero culpa, tá? Zero culpa. E por incrível que pareça, o Sami Chaldi, presidente atual da CBF, e, no modo de dizer, chegou ontem na presidência da CBF, então não tem muito o que falar em relação a ele. Jogadores, aliás, treinadores, né, cara? O Ancelotti, zero culpa. Mas agora, desde o Ramon Menezes até o Dorival Júnior, todos eles têm sua passada de culpa por esse momento. O Ramon Menezes não pelas eliminatórias, mas do ciclo. Nas eliminatórias em si, o Diniz e o Dorival têm passada de culpa. Tem passada de culpa, aliás. Não a maior, mas tem uma passada de culpa. Jogadores, não tem a maior, mas tem uma grande passada de culpa. Uma grande passada de culpa. Eu que sou defensor dessa atual geração de jogadores, e minha opinião se mantém, tá? A minha opinião em relação ao nível técnico da seleção brasileira, ela se mantém, não será alterada, independente desse resultado, ela se mantém. Mas eu tenho que admitir, cara, apesar de ser um defensor dessa atual geração, eu tenho que admitir que os jogadores têm uma grande passada de culpa por essa campanha vergonhosa nas eliminatórias, né, cara? E, claro, né, cara, o grande culpado, o grandíssimo culpado por essa campanha vergonhosa do Brasil nas eliminatórias se chama Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, né, cara? E, cara, tá na cara, né, mano? Tá na cara que o maior culpado disso tudo é o Edinaldo, por tudo que foi feito durante esse ciclo, durante esses 2 anos, onde ele simplesmente já começa envolvendo o Ancelotti, aliás. Hoje o Ancelotti é técnico da seleção, ainda bem, mas, cara, ele simplesmente pegou em 2023, cara, o Tite, antes mesmo da Copa do Mundo, sei lá, meses antes da Copa do Mundo, ele mesmo anunciou que que deixaria a seleção brasileira após o final daquela Copa de 22. Pois bem, acontece aquela tragédia lá no Catar, o Brasil é eliminado, o Tite sai da seleção brasileira, o senhor Edinaldo Rodrigues, ele tem toda a possibilidade do mundo de já, antes mesmo na Copa, já planejar um substituto pro Tite, já meio que encaminhar um substituto pro Tite. O que ele faz? Vai empurrando com a barriga, espera a Copa acabar, quando a Copa acaba, aí você pensa, agora o técnico vai ser anunciado. Ele simplesmente me coloca o Ramon Menezes, que, para começo de conversa, eu quero entender o que o Ramon Menezes está fazendo lá no Sub-20. E sim, o Ramon Menezes ainda é técnico do Sub-20 do Brasil. Vai entender? Vai entender, né, cara? Mas o Ramon Menezes assume como interino em 2023, para o início de ciclo até 2026, né, cara? E qual foi a grandíssima ideia do
do Edinaldo com essa escolha do Ramon Menezes, primeiramente Ramon Menezes, depois Fernando Diniz, futuramente, para ser técnico interino da seleção brasileira. Esperar um Ancelotti até a Copa América de 2024. Que era, naquele momento, quando o contrato do Ancelotti ia até o mês de 2024, o contrato dele acabava no Real Madrid. Qual foi a grandíssima ideia do nosso glorioso Edinaldo Rodrigues? Vamos esperar o contrato do Ancelotti acabar. Quando o contrato dele acabar lá no Real Madrid, a gente contrataria para a seleção. Enquanto isso, o que a gente faz? Vamos botar um técnico interino para comandar a seleção durante esse 1 ano e meio e vamos esperar. Vamos esperar, vamos empurrar com a barriga, não vai dar nada, não vai acontecer nada, vai ser de boa, vai ser de boa. Pois bem, já em 2023, o Brasil dava indícios do que seria esse ciclo até o presente momento, né, cara? O que seria esse ciclo até a Copa do Mundo? O Brasil em 2023, ele já começa perdendo para Marrocos, lá no Marrocos. Depois ele perde para Senegal, tomando 4-2 do Senegal. Depois disso, o Ramon Menezes sai do comando interino. Vem o Fernando Diniz, que na época estava bem no Fluminense, foi até campeão da Libertadores em 2023 no Fluminense. Diniz assume como interino da seleção, começa até bem nas duas primeiras rodadas, vence os 2 jogos, mete 5-1 na Bolívia e ganha do Peru lá no Peru por 1-0. Mas nos jogos seguintes, o Brasil passa a ser uma tragédia, né, cara? Na terceira rodada, empata com a Venezuela. Primeira vez na história que o Brasil empata com a Venezuela em casa. O Brasil não ganha da Venezuela em casa. Depois, vieram as 3 derrotas seguidas. As 3 derrotas seguidas contra Uruguai, contra Colômbia de virada e contra a Argentina no Maracanã. A primeira derrota na história do Brasil nas eliminatórias com o mandante e para a Argentina em casa nas eliminatórias. Enfim, né? Depois desse ano. E para completar, esse ano catastrófico de 2023, o que me acontece? Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid por mais uma temporada. O Ancelotti que o Edinaldo Rodrigues se iludiu, tanto jogou um ano no lixo pelo Ancelotti. O que o Ancelotti fez naquele momento? Vou renovar com o Real Madrid. Jogando um balde de água gelada. Não balde de água fria, água gelada, trincando em cima do futebol brasileiro, né, cara? E lamentável, cara, lamentável. O ano 2023 em si já foi lamentável, já foi uma tragédia, já foi uma catástrofe. Já nem diz o que seria esse ciclo. Vou tentar tomar uma água aqui de novo, cara, porque pelo visto... Pera aí, galera. Lamentável um negócio desse, cara. Lamentável um negócio desse. Pois bem, depois dessa pancada no ano de 2023, vem 2024, Dorival Júnior assume como técnico da seleção brasileira. Dorival hoje no Corinthians, inclusive, hoje, dia 10 de setembro, tem Corinthians. E se tudo der certo, amanhã, dia 11 de setembro, 11 de setembro, hein? Caramba! Teremos então o pau-jogo, se tudo der certo, né? E... enfim, né, cara? Vem 2024, Dorival Júnior, já no cenário de crise, assume o comando da seleção brasileira depois de ter feito um bom trabalho, bons trabalhos, aliás, por Ceará, Flamengo e São Paulo. O último trabalho no São Paulo, onde ele ganha a Copa do Brasil, a inédita Copa do Brasil da história do São Paulo. Chega com moral, chega com confiança, sabe? Chega com moral para a seleção brasileira, depois dos trabalhos que tinha feito no Flamengo e no São Paulo. Chega na seleção brasileira, ele começa até bem. Ele começa vencendo a Inglaterra, jogando bem na primeira amistoso, depois empata com a Espanha 3-3, naquele... Mas enfim... O que acontece depois? Depois de mais outros amistosos, que o Brasil sofre, mas ganha do México, depois empata com os Estados Unidos, no último amistoso antes da Copa América, e vem a Copa América, né, cara? Vem então a Copa América, só com o Dorival, não com o Ancelotti. E o Brasil, logo na primeira rodada, encara Costa Rica. Costa Rica, né, cara? O Brasil vai começar com vitória de preferência de goleada, o Brasil vai começar bem, o Brasil vai começar com confiança para a América, né, cara? O Brasil simplesmente consegue a proeza de empatar em 0-0 com a Costa Rica no jogo de primeira rodada de Copa América. Com todo o carinho do mundo para a Costa Rica, o Brasil empatou com a Costa Rica, cara.
O Brasil botou com Costa Rica na primeira rodada da Copa América. Cara, isso aí é vergonhoso, cara. Desculpa, cara. Com todo o respeito do mundo a seleção da Costa Rica, lamentável, cara. Lamentável. O Brasil ter batado com a Costa Rica lá naquela primeira rodada de Copa América. E aquela ali já mostrava que o quanto que esse ciclo já estava sendo uma catástrofe e quanto que continuaria essa catástrofe, né, cara? Esse resultado contra a Costa Rica meio que já dava indícios de que, mais uma vez, o Brasil faria um ano catastrófico. Um ano catastrófico. E o Brasil até goleou o Paraguai no jogo seguinte com 4-1, onde o Vini finalmente desencantou. Mas no jogo seguinte o Brasil já empata de novo com a Colômbia. Vem mata-mata. O Brasil empata 0-0 com o Uruguai, jogando nada. Nos pênaltis, o Brasil erra 2 cobranças e acabou eliminado pelo Uruguai nos pênaltis, né, cara? O Brasil cai para o Uruguai nos pênaltis na Copa América. O Uruguai que viria cair na semifinal para a Colômbia. Colômbia que depois viria perder para a Argentina na final. E lamentável, cara. Lamentável um negócio desse. Mas, enfim, né? Depois da Copa América catastrófica, o Dorival permanece na seleção para as eliminatórias. Vem as eliminatórias, o Brasil volta a vencer depois das 3 derrotas seguidas contra Uruguai, Colômbia e Argentina. Vence o Equador que foi o segundo colocado. Mas no jogo seguinte já me pede o Paraguai, lá do Paraguai, jogando um absoluto nada. Jogando um absoluto nada lá no Paraguai. Depois vieram 2 empates contra Venezuela e Uruguai. Venezuela. Não. Depois o Brasil ele venceu o Chile e o Peru. Depois empatou com a Venezuela e o Uruguai. E na data FIFA seguinte, ele venceu a Colômbia no finalzinho do Vini. E no jogo seguinte contra a Argentina, já em 2025, né, cara? Ano 2025, o Brasil começa ali contra a Colômbia e vence, mas no jogo seguinte ali contra a Argentina, o Brasil me toma 4-1 da Argentina, tomando um baile da Argentina, inclusive fiz pós-jogo aqui, né, cara? E o Brasil tomou um baile naquele dia. E acabou com o Dorival, nesse ano de 2025, acabou demitido do comando técnico da seleção brasileira, né, cara? Acabou demitido da seleção. Eu esqueci de citar que o último jogo de 2024 foi o empate contra o Uruguai, na Fonte Nova. O Brasil terminou 2023 e 2024 de forma catastrófica, de forma vergonhosa. Começa 2025 já tomando uma bucha da Argentina e com o Dorival caindo no comando técnico do Brasil, né? E aí beleza, depois da demissão do Dorival você pensa, agora a seleção vai buscar um novo técnico, né, tal. Essa altura o Edinaldo Rodrigues já deve ter esquecido o Ancelotti, né? Novamente aparece na mídia que Edinaldo Rodrigues ainda estava sonhando com a contratação do Ancelotti. O Ancelotti acabou vindo, ainda bem. Mas ainda assim, cara, foi vergonhoso, cara. Ainda assim, mais uma vez, fomos expostos ao ridículo pelo senhor Edinaldo Rodrigues. Primeiramente, o Brasil tentou ali o Jorge Jesus, que acabou não vindo. Depois tentou, se não me engano, o Abel, o Mourinho, algo assim. O Brasil foi tentar buscar treinador, até voltar com essa história de Carlo Ancelotti na seleção. O Ancelotti ainda estava no Real Madrid, quando o Dorival cai no comando da seleção. Enfim, né, cara, o Brasil passa. Esse jogo contra a Argentina, se não me engano, aconteceu em março, né, cara? Aconteceu ali foi em março mesmo, foi em março. Pois bem, passa abril, passa maio, nada de técnico na seleção. Aí você pensa, não é possível que o senhor Edinaldo Rodrigues vai jogar mais um ano no lixo. Não é possível, né, cara? Já não vai jogar 2, ainda vai jogar mais um. E o Brasil ficou na cara, né, cara? Vem Ancelotti. Teve aquela situação vergonhosa que parecia que o Ancelotti iria vir de imediato, mas acabou que primeiramente falou que ele vinha. Depois falou que não vinha, mais uma vez, pondo o Brasil ao ridículo. Mais uma vez. Aí depois, quando acaba a temporada lá no Real Madrid, finalmente o Ancelotti veio, mas enfim, né, cara? O Brasil foi exposto ao ridículo, né, cara? Até o Ancelotti finalmente vir à seleção brasileira, o Brasil foi exposto ao ridículo. Foi exposto ao ridículo durante todo esse período, cara. Mas acabou que deu tudo certo, mas acabou que pro Edinaldo Rodrigues, o Edinaldo primeiramente foi afastado do cargo de presidente da CBF, depois ele foi deposto do cargo, fazendo então o Sammy Chaldi ser
eleito o presidente. Eleito não, né? Vamos falar aqui direto. Foi colocado como presidente aí da CBF, né? Novo presidente da CBF. E até esse momento, o Sami Khedira é o presidente da CBF, o Ancelotti é o técnico da seleção. E, cara, 2025 foi um ano, ainda assim, apesar dessa reta final aí com o Ancelotti, a confiança do Brasil deu uma amenizada, o Ancelotti deu uma amenizada na seleção brasileira, na situação, né, cara? Apesar desses últimos aí contra a Bolívia. Mas ainda assim, cara, o ano de 2025 também foi um ano que começa o Brasil tomando uma bucha, tomando uma patroada da Argentina. E, enfim, né, cara? 2 anos jogados no lixo, cara. 2 anos inteiros jogados no lixo. O Brasil passou vergonha, cara. Como diz o Wallace Borges, lá da TNT, o Brasil, durante as eliminatórias, durante o ciclo até a Copa do Mundo, o Brasil passou vergonha. O Brasil passou vergonha em todo o ciclo até a Copa do Mundo. E mais uma vez, né, cara? O Brasil vai à Copa do Mundo depois de um ciclo terrível. Um ciclo terrível do Brasil. E 2002 foi assim, né, cara? Dizem os supersticiosos que 2002 também foi assim, um ciclo conturbado, um ciclo difícil. E que deu no que deu, né, cara? Mas, cara, é difícil, cara. É muito difícil. E... enfim, né, cara? É basicamente isso que eu tenho pra falar do momento da seleção brasileira e tal. Esse ciclo que foi vergonhoso, foi patético, foi vexatório. O ciclo que ainda não acabou, ainda tem amistosos ainda, mas as eliminatórias, de fato, acabaram. Acabou o sofrimento do Brasil nas eliminatórias. Acabou o sofrimento assim, né? Acabou o sofrimento de ver o Brasil nas eliminatórias. E... enfim, né, cara? É triste, cara. Triste, lamentável, vergonhosa a participação do Brasil nessas eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, né? Agora é ver o que acontece na Copa, né? Agora é ver o que acontece ano que vem lá na Copa. Antes disso, tem amistoso, inclusive mês que vem da data FIFA. Agora é ver o que acontece, né? Ver o que acontece daqui pra frente. E vamos torcer, né? Vamos torcer por dias melhores. Apesar que é difícil, né, cara? Mas vamos torcer, né? Sempre ficarmos aí na torcer. Ou talvez não, né? Talvez você que veja esse vídeo, talvez seja antes, seja aquele cara que torce contra, aquela pessoa que torce contra, enfim. E... enfim, né, cara? E é basicamente isso que eu tinha pra falar. Foi um vídeo bem longo, hein, cara? Vídeo longo pra caramba. Eu quis aproveitar esse vídeo para dar uma destrinchada em relação à campanha do Brasil nas eliminatórias. E espero que vocês tenham gostado. Peço perdão pelo vídeo longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o seu conteúdo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.